Beleza. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui em mais uma reunião, né? Agradecer ao Dr. Vitor Shen por ter aceitado o nosso convite, né? O nosso chefe do serviço, Dr. Eduardo Barbosa, ele teve um imprevisto hoje e aí ele não pôde comparecer. Ele pediu desculpas para você, Vitor, e pediu para eu agradecer sua presença aqui conosco, né? Para quem não conhece, o Dr. Vitor Shen, ele é preceptor-chefe do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? E é chefe da clínica da disciplina de otorrinolaringologia pediátrica também do mesmo serviço, né? E hoje ele vai falar para nós de laringomalácia. Então, Vitor, a palavra é sua. Agradeço sua presença aqui conosco e pode tocar o barco. Primeiramente, queria agradecer aí o Alessandro, agradecer você, Diego, pelas boas palavras de apresentação e agradecer aí a presença de todos vocês aí. Eu sei que 7h30, daqui a pouco está na hora de jantar, né? Mas espero conseguir prender a atenção de vocês aí. Vou começar aqui a compartilhar minha tela. Deixa eu mandar aqui. Acho que foi, né? Beleza. Bom, então o tema que vocês me pediram para falar é laringomalácia. Acho que é um dos temas mais legais que eu gosto bastante de conversar. Não sei como está a dinâmica da aula de vocês, mas podem ficar à vontade para interromper, perguntar durante a aula, ou se vocês quiserem deixar depois para no finalzinho a gente conversar, também tanto faz, tá bom? Vamos lá. Deixa eu... Bom, essa daqui é a nossa equipe lá da Escola Paulista de Medicina, o nosso chefe, o professor Reginaldo Fujita, acho que muitos de vocês já conhecem. Tem todo o pessoal lá, a professora Shirley, o professor Makoto, Testa, Andrei, o Léo Balso, Luciano Neves, Paulinha, todo mundo aí que faz parte da nossa equipe, tá bom? Só para fazer um merchanzinho aí do nosso serviço, o Hospital São Paulo, junto com a Universidade Federal de São Paulo, a gente fica responsável aí por uma área de abrangência de praticamente 1/4 aí da grande São Paulo. Então, mais ou menos ali 5,5 milhões de habitantes são referenciados ali para o nosso atendimento. Tá? Bom, eu vou falar, provavelmente vão ter algumas marcas de equipamentos aí durante a apresentação da minha aula, mas eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, nem com empresas de materiais ou de laboratório farmacêutico. E para quem tiver mais interesse, eu sempre coloco nas minhas aulas aí, são 3 livros muito bons. Um deles é do professor Philippe Monnier, esse de via aérea pediátrica. Outro é do Dr. Lauren Hollinger, que também fala bastante sobre essa parte de laringe e traqueia via aérea. E outro é bem interessante também, é do Chris Sandel, que é do pessoal lá de Londres, tá? E aí, quem já assistiu minha aula sabe que eu sempre faço essas perguntas. Não sei se aqui eu posso perguntar para os residentes, se eles ficam muito envergonhados se eu perguntar, mas eu sempre gosto de trazer algumas enquetes, algumas perguntas para deixar um pouquinho mais dinâmica. Então, eu gosto de perguntar assim, audíveis para se apresentar. Posso perguntar, doutor Alessandro? Ou eles se escondem aí no vídeo? Pode perguntar. Fica à vontade. Eu não sei se alguém vai ter coragem de responder. Algum voluntário? Não, mas tudo bem. Eu vou passando aqui. Então, Michele basicamente... já respondeu aqui, estridor. Então a gente tem o estridor, que para a gente é um dos nossos carros-chefes, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem os roncos e os sibilos, né? Então, essa imagem é do livro do professor Monnier, então a gente separa topograficamente, mais ou menos, de onde vem esses barulhos respiratórios. Então, a gente sabe que aqui da rinofaringe vem o ronco, que é aquele som um pouco mais grave, de baixa frequência, muito relacionado com quadros de obstrução nasal ou nasofaringe. A gente também tem o estridor, que aí já vem da região laringotraqueal, né? Ele pode ser inspiratório, expiratório ou até mesmo bifásico.
E o sibilo, que já é mais proveniente de traqueia baixa, né, região de bronquíolos, que é aquele som de alta frequência, na maioria das vezes expiratório, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, então, do ronco. Deixa eu botar aqui o vídeo. Então, vocês conseguem ver que é um som mais grosseiro, né? Ele é mais grave, né? Dá muita impressão mesmo de nariz entupido, né? Tá certo. E esse é o ronco. Passando para o outro, que é o sibilo, que aí já é de via aérea mais baixa, de alta frequência, né? Vezes expiratório. Deixa eu botar aqui o vídeo. Vocês estão conseguindo ouvir o som? Sim, estamos ouvindo. Tá ótimo. E aí, passando para o estridor, que aí é aquele som de alta frequência, né? Que às vezes o pessoal fala que parece um chiado, parece um barulhinho. Tive pais de pacientes que falaram que parece uma derrapada de carro, né? Ou uma ovelhinha. Então, tem várias analogias aí para o nosso estridor. Então, vamos pegar alguns exemplos dele. Só para lembrar que o estridor, né, eu gosto de colocar aqui no Google para sempre procurar a origem das palavras, né? Ele vem do latim, né? Da palavra stridulare, né? E também tem o significado daquilo que tem um som esganiçado, tá? O Loren Hollinger, nesse trabalho, mostra que o estridor é um som audível que ele acontece por algum estreitamento da passagem da via aérea. E aí eu faço uma analogia, igual quando a gente tem aquela bexiguinha que a gente vai estreitar a passagem do ar para fazer aquele barulho mais esganiçado, né? Então, o estridor é basicamente isso, é a passagem do ar, né, por algum lugar que está mais estreito. E aí ele pode ser tanto inspiratório, bifásico ou expiratório, dependendo do local dessa obstrução, né? Então a gente sabe que quando tem algum componente obstrutivo na região supraglótica, ele é mais inspiratório, na região glótica e até um pouco subglótico, ele pode ser bifásico, e quando ele já vai e desce mais para a traqueia, ele acaba mudando para expiratório. Então aqui alguns exemplos de estridores. Afundamento na região de fúrcula, intercostal também. Algumas crianças precisam fazer uso de sonda nasogástrica, nasointeral, para ajudar. Às vezes, esse esforço respiratório, quando é muito intenso, acaba fazendo com que a criança gaste muita caloria para fazer todo esse esforço respiratório. E você vê que a criança já começa a ficar mais emagrecida também. Agora é um pouco menos, tá? Eu que tirar o vinho pra passar o carro. Não, cianótico. Bate fatura. Nesse trabalho aqui do Loren Hollinger também, ele criou um mnemônico chamado SPECS-R, né? Para a gente conseguir avaliar o tipo do estridor. Então, a gente vai classificar o estridor pela
severidade, aí eu remeto ao Fujita, que ele não gosta da palavra severidade, sim, no português, a gravidade da obstrução da via aérea, né? A progressão dessa obstrução, se é uma coisa que começou há poucos dias, aí a gente tem que pensar também nas laringites adquiridas, infecciosas, né? Se essa criança está tendo dificuldades para se alimentar, se ela está conseguindo ter um ganho ponderostatural adequado, se apresenta quadros de cianose, né? Como que está a parte do sono, se ela consegue dormir bem ou se tem eventos obstrutivos, né? E se tem alguma alteração radiológica também, tá? Então aqui eu gosto de colocar também essa figura esquemática para mostrar a diferença da laringe do adulto com a laringe da criança, né? Então, uma das principais diferenças é a proporção entre a área fonatória e a área respiratória, né? Então, colocando aqui a área fonatória aqui em amarelo e a área respiratória aqui em azul, a gente tem que na criança a área respiratória é praticamente metade de todo esse espaço glótico. Então, qualquer coisa que aconteça nessa laringe infantil, se ela tem uma laringite, se ela tem algum grau de edema, toda a sintomatologia da criança vai ser muito mais exuberante do que no adulto, né? Então, a gente vê muito mais casos de laringite levando a criança ao atendimento, no pronto atendimento, para fazer seja inalação corticoide, adrenalina, do que a gente vê isso em adultos, né? Então, também, outras diferenças, né, que a gente vê entre o lúmen, que é mais cônico no recém-nascido e ele é cilíndrico no adulto, né? Essa proporção entre a área fonatória e a área respiratória, tá? E também uma coisa que é muito importante, que a gente faz até uma analogia, que é a consistência da cartilagem, né? A gente sabe que a consistência da cartilagem na criança é igual a, por exemplo, a consistência da cartilagem do pavilhão auricular, né? É muito mais mole, enquanto que no adulto a cartilagem é mais firme. Claro que não é só a cartilagem mais mole que vai definir a laringomalácia. A gente tem outros comemorativos que levam ao aparecimento da laringomalácia, mas a consistência da cartilagem é um deles. Tá. E aí eu também deixo uma pergunta em aberto, né, para vocês. Quais são as principais causas de estridor na infância que a gente pode pensar? Claro que laringomalácia é uma delas, né, até o tema da nossa aula, mas existem outras causas de estridor que a gente tem que pensar. E aí eu gosto de separar em dois grandes grupos, né? Então, as causas, entre aspas, adquiridas, né, que são as infecciosas, não é ser o tema aqui da nossa aula, mas é sempre bom lembrar, né, das laringotraqueites virais, a CRUP, as laringites e traqueites bacterianas e também as epiglotites e supraglotites, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Claro que sempre associar com a história clínica do paciente, né, o exame físico, e principalmente nesses casos a gente evita fazer qualquer tipo de exame por nasofibroscopia, por poder desencadear aí, talvez um laringoespasmo, alguma coisa que leve um paciente que está estável para um quadro mais instável, né? A gente lembra até que na epiglotite a gente evita até de fazer aquela manobra de abaixar a língua com risco de complicar esse paciente. E aí, pensando nas não adquiridas, nas congênitas, aí a gente tem um número enorme de causas, né? Sempre lembrando que a principal delas é a laringomalácia. Vem uma criança já com estridor, eles falam, isso daí pode ser laringomalácia. Eles não estão errados, né? Porque é mais de 50%, então a chance de acertar é muito grande. Mas a gente tem que lembrar do diagnóstico diferencial. Então, vou colocar aqui, vou passar alguns diagnósticos diferenciais para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre a laringomalácia, tá? Então, como que a gente diagnostica essas alterações congênitas da laringe? Então, na maior parte das vezes, a gente consegue fazer esse diagnóstico com a nasofibrolaringoscopia flexível com o paciente acordado. E aí, por que eu coloco esse asterisco? É claro que a gente sempre tem que avaliar como que está o quadro clínico do paciente, né? Se ele está estável, está saturando
ele só está com aquele estridor, ele é um paciente que você fica muito mais confortável para fazer no consultório, no ambulatório. Agora, pensa num paciente que já apresenta graus de cianose, já tem um desconforto mais importante, a saturação dele já não fica tão boa, fica ali oscilando 93%, 95%, aí já é um paciente que eu não recomendaria fazer isso num ambiente não 100% como no centro cirúrgico, tá? Aqui um exemplo, é tão simples fazer a nasofibro que nem a gente faz. Brincadeira, que eles já são até nossos colegas de especialidades, né? Eles são de faz um tempinho já, dos residentes fazendo naso um no outro. Então, voltando lá para os nossos diagnósticos diferenciais antes de a gente chegar na laringomalácia. Então, a gente tem que lembrar das paralisias de pregas vocais, né, que é a segunda alteração congênita mais comum na infância. Lembrar que elas muitas vezes não vêm sozinhas, elas podem ter outras alterações da via aérea e elas podem ser uni ou bilateral. Claro que quando são bilaterais elas são mais sintomáticas, tá? Então, unilateral tem uma principal causa, e aí realmente não são as congênitas, mas por lesão do nervo recorrente, seja pelo canal do parto ou por uma cirurgia cardíaca prévia, né? A grande maioria tem uma tendência natural de melhora se você não tem a lesão total do nervo, tá? E a traqueostomia é usada em muito pouco desses casos. Agora, nas paralisias bilaterais, aí sim você tem mais as causas congênitas. Ela é um diagnóstico diferencial da estenose glótica posterior, e aí realmente você só consegue fazer esse diagnóstico ali no centro cirúrgico, se você levar a criança no centro cirúrgico para palpar ali a mobilidade na região das aritenoides, para ver se não é uma cicatriz, né, que não está deixando mexer, né, essas pregas vocais. Ela tem uma resolução espontânea, né, até 2/3 dos casos, então a gente costuma esperar até os 2 anos de idade para fazer algum procedimento um pouco mais definitivo. Esse aqui é um exemplo aqui de uma paralisia bilateral lá do nosso ambulatório. E aí, indo para outras alterações congênitas, a gente tem as estenoses subglóticas congênitas e os web-laríngeos. Tá? Então, aqui vamos botar um vídeo para mostrar um quadro de estenose subglótica grau 1, que é um grau mais leve. Mas você vê lá embaixo que já tem um granulominha lá em subglótico, porque essa criança tem um traqueostoma, tá? Então, é aquele granuloma supratraqueostomal. Ali, ó, cânula de traqueostomia. E aqui um vídeo de uma estenose subglótica grau 4. E aí, obviamente, sim, também tem uma traqueostomia, mas você vê que passando pelas pregas vocais, isso é uma criança maior, tá? Não tem passagem nenhuma por cima. Tá? Então, aqui só lembrando daquela nossa classificação de Cotton-Meyer e mostrando que quando a gente diminui 1/3 do raio, a área que diminui é proporcionalmente muito maior, né? Porque a gente está pensando na área e não só na parte do raio. Então, lembrando um pouco da classificação de Cotton-Meyer, né? Então, grau 1 de 0 a 50%, grau 2 de 51 a 70%, grau 3 de 71 até um pontinho e grau 4 na subglote, tá? Outro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar são os hemangiomas subglóticos. Eu dei uma aula de hemangioma subglótico, bem interessante, porque eu acabei pesquisando mais coisas, né? É bem legal e é uma coisa que acaba saindo um pouco da nossa área, vai mais para a parte da dermato. A gente tem esse trabalho muito legal aqui da Head and Neck, do estagiamento desses hemangiomas de via aérea. E aqui vou mostrar para vocês um casinho que a gente teve de um hemangioma tanto aqui na região glótica, ó, nessa parte aqui da prega vocal direita. Esse paciente era bem sintomático, tá?
E a gente fez essa laringotraqueoscopia, o exame de via aérea, com um paciente ventilando espontaneamente, sob sedação, ventilando espontaneamente. Então, a gente tem que ter uma parceria muito grande com o nosso anestesista, né? Você vê que esse paciente não tem traqueostomia, não tinha nada. Tem essa lesão aqui na região prega vocal, subglote, e descendo mais um pouco, a gente consegue ver também que tem outra lesão ali em terço médio da traqueia, né? Que a gente vai voltar um pouquinho à ótica, que a gente vê essa lesão bem grande aqui em terço médio de traqueia. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho o vídeo. E isso daqui é 2 semanas depois, né, do uso do propranolol, que a gente já sabe que é o melhor tratamento para essas lesões vasculares, de hemangiomas subglóticos, hemangiomas de via aérea. Então, ele deu uma boa reduzida, isso com 2 semanas de medicação. A gente sabe que o propranolol vai acabar agindo aquele fator de crescimento endovascular, né? Então, a gente vê, comparando o pré e pós de 14 dias, que a gente repetiu o exame, que deu uma boa enxugada, tá? Só para lembrar os nossos diagnósticos diferenciais, mas a gente já vai para o nosso tema central, que é a laringomalácia. Lembrando lá dos cistos e laringoceles, né? Então, a gente tem os cistos ductais, cistos saculares, laringoceles, eles causam um estridor inspiratório, principalmente quando eles fazem aquele efeito de compressão, né, na região da epiglote, na região da laringe. Né, a maioria das vezes eles estão presentes ao nascimento e eles costumam aumentar de tamanho. E a piora a gente observa com a agitação da criança e dependendo da posição. Tá? Vou mostrar aqui um casinho também que a gente teve, de um cisto de epiglote, que aqui é a ressonância magnética dele. E aqui a nasofibro que a gente fez. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. E a gente vai passando aqui na região da rinofaringe, tudo. A gente vê aquele cisto aqui, ó. Mais ou menos base de língua, face lingual da epiglote, e você vê que ele faz um efeito compressivo ali, empurrando a epiglote, né? Então, dependendo da posição, a criança ficava com mais sintomas, ó. Isso daqui também é ventilação espontânea, olha só que interessante. A criança respirando e a epiglote lá caindo. E aqui o cisto. Outros cistos que podem ter são esses cistos dermóides de linha média. Eu até brinco que é aquele paciente que tem a sensação de uma bola no pescoço. Realmente tinha um cisto bem grande aqui na região anterior do pescoço. Tá? E por último, e não menos importante, que a gente tem que lembrar, né, dessas alterações congênitas da laringe, são as fendas laringotraqueais, né? Elas são muito menos frequentes, mas a gente sempre tem que lembrar porque é um diagnóstico diferencial, principalmente para aquelas crianças que têm quadros de pneumonia de repetição, aspiração silente de conteúdo alimentar, que a gente não consegue achar o foco. Muitas vezes você precisa usar aquele afastador de prega vocal para olhar aqui nessa transição para ver se tem essa fenda laringotraqueal. E aqui só lembrando daquela classificação de Benjamin Inglis, das fendas laringotraqueais, e lembrar que o tipo 1 e o tipo 2 são os mais frequentes e também os menos sintomáticos, né? A partir do tipo 3, eles são muito sintomáticos, podem ter aspiração maciça de conteúdo alimentar, e do tipo uma intervenção mais de imediato. Bom, voltando ao tema central da nossa aula, que é a laringomalácia, ela foi pela primeira vez descrita em 1853, mas esse termo laringomalácia foi cunhado pelo Xavier Jackson, né, lá em 1942. E o que é a laringomalácia, né? É o colapso das estruturas da supraglote durante a inspiração, né? A gente tem esse sufixo malácia também para condromalácia, osteomalácia, tudo que fica mais, entre aspas, mais mole, né? Ela é a principal causa de estridor na infância, então ali
variando entre metade até mais da metade dos casos, né? E é a principal alteração congênita da laringe. Então, qual que é o quadro clínico? Ele é um estridor inspiratório agudo com fatores de piora. Quais são os fatores de piora que ele pode apresentar? Principalmente quando aumenta a demanda respiratória da criança, seja quando está mamando ou às vezes quando a criança está chorando, né? Então, tem uma prevalência maior para o sexo masculino, 2:1, e ela costuma ser autolimitada. Então, como assim ela é autolimitada? Ela tem um início, não necessariamente ao nascimento, mas começa ali no primeiro mês, né, nas primeiras 2, 4 semanas. Ela tem uma piora natural por volta lá dos 6 meses de idade. Isso se dá por conta que o tônus laríngeo, todo o tônus muscular da região e a consistência da cartilagem ainda não estão 100% desenvolvidas, só que a criança vai ganhando peso, ela vai aumentando sua demanda respiratória. Então, a tendência do estridor é aumentar. Mas, ainda bem que mais de 90% dos casos tem sua resolução espontânea por volta dos 18 meses, 1 ano e meio. Grande maioria já melhora no primeiro ano de vida, né? E existe também a associação com a doença do refluxo gastroesofágico em até 80% dos casos. Isso eu até brinco que é aquele dilema da bolacha Tostines, né? A gente não sabe se é o refluxo que piora a laringomalácia, né, edemaciando toda aquela região supraglótica, causando mais hiperemia e deixando aquele tecido mais inflamado, ou se é a laringomalácia criando aquela pressão negativa que acaba puxando o conteúdo gastroesofágico, né? Então a gente não sabe se é causa ou consequência, mas a gente sabe que está muito associado em até 80% dos casos. Esse trabalho é muito interessante, ele foi publicado ali nessa International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, de um grupo de otorrinolaringologia pediátrica internacional, que fez um consenso sobre a laringomalácia. Depois, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então, basicamente, eu peguei alguns fluxogramas e aí eu vou colocar de uma forma um pouco mais inteligível aqui. Então, ele classifica a laringomalácia pelo quadro clínico, né? Então, aqui, ó, peguei esse fluxograma e vou colocar aqui. Então, basicamente, eles dividem a laringomalácia em três categorias, né? Laringomalácia leve, que é aquele estridor inspiratório sem outros sintomas ou sem outras alterações da via aérea, né? Então, basicamente, é aquela criança que tem o chiado para respirar e nada mais. A gente tem a laringomalácia moderada, né, que aí podem estar associados outros sintomas, como tosse, engasgos, né, durante a mamada, regurgitação. Às vezes, é aquela criança que os pais se queixam que não conseguem mamar muito, que elas acabam parando, elas se cansam para mamar, elas têm muita dificuldade, e aí, por vezes, isso pode alterar no desenvolvimento ponderostatural. Mas a gente também tem os quadros de laringomalácia grave, que aí sim, associado com quadros de apneia, cianose, né, dificuldade de ganho ponderostatural, muitas vezes podem até apresentar hipertensão pulmonar ou cor pulmonar. Esse trabalho eu acho interessante, que ele coloca todas as classificações da laringomalácia. E a gente sabe que a medicina, sempre que quando tem muitas classificações, muitos tratamentos, nenhum é 100% eficaz. E aí eu vou colocar uma tabelinha aqui, que ele mostra todas as classificações que já realizaram para a laringomalácia. É do Dr. Lauren Hollinger, que classifica em 6 tipos, ela é bem mais detalhada do que a que a gente acaba usando na prática do dia a dia, lá no nosso ambulatório, e eu acabei adotando aí para a prática em outros serviços, no próprio consultório, essa classificação de Olney aqui, que ela é mais prática para o dia a dia, né? São 3 tipos, basicamente. Então, essa daqui que a gente acaba adotando, mas só para mostrar que existem várias classificações, tá?
Então, mostrando essa classificação do Dr. Lauren Hollinger, de 1989, então ele separa em 6 tipos, sendo o 6º tipo aqueles clefts, aquelas fendas laringotraqueais que eu tinha colocado para vocês lá no diagnóstico diferencial, e também o tipo 1, colabamento das pregas aripiglóticas e das cartilagens cuneiformes, que ficaria assim. Tipo 2 é epiglote alongada e tubular, que ela colaba fechando assim de lado. Tipo 3, que é o colapso das cartilagens aritenoides. O 4, que é a queda da epiglote. E o 5º, que é o encurtamento das pregas aripiglóticas. Tá? É uma classificação muito boa, né? Mas é mais difícil de a gente lembrar, né? São 6 tipos. Então, a gente acaba usando na prática, a gente usa a classificação de Ohme, que é essa daqui. Então, o tipo 1, que é o colabamento das estruturas supraglóticas. Então, aí tudo pode ser só o tecido que está colabando ou junto com o tecido as cartilagens acessórias, né, a cuneiforme cuniculada. Pode ter o encurtamento das pregas aripiglóticas e aí esse encurtamento causar até aquele formato de epiglote em ômega que a gente muitas vezes vê, né? E o tipo 3, a queda posterior da epiglote. Então, assim, mostrando em imagens, né, não só em desenhos esquemáticos. E aí eu fiz um mnemônico para essa classificação de Ohne. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E esse eu ainda vou patentear. Então, ó, o tipo 1, lembrando aquele bonecão do posto, que é tudo molenga, fica balançando. O tipo 2, que é encurtado, a gente lembra do Homer aí estrangulando o Bart. E o tipo 3, que é o poderoso chefinho lá caindo de sono. Tá? Então, vou mostrar aqui a nasofibroscopia, tanto de um paciente sem nenhuma alteração e com as alterações para a gente ter uma ideia melhor. Então, essa é uma nasofibro de paciente de 4 meses, uma laringe normal, você vê lá, prega vocal abre, fecha, não tem nada de alterado em região de aritenoides, a prega aripiglótica está de tamanho bom, epiglote tem um formato legal, então não tem nada de alterado, tá? Agora vamos pro tipo 1. Ó. Tá vendo ali na região da aritenoide, tem aqueles tecidos sobrando, a gente não sabe se é só mucosa, também tem as cartilagens ali participando, mas você vê que fica um tecido na frente e ele fica redundante, fica reverberando. E essa reverberação que acaba trazendo o estridor. Deixa eu até abaixar um som. Esse aqui a gente tem um encurtamento das pregas aripiglóticas associado com aquela redundância de tecido na região das aritenoides. Então, e aí você vê que o encurtamento da prega aripiglótica causa esse formato em ômega da epiglote. Então, não é a epiglote semiômica que é o problema. O problema são as pregas aripiglóticas curtas que vão dobrando a epiglote. E aquele tipo 3, que é a epiglote caindo. Foi também naquele caso do cisto de epiglote, a gente conseguiu ver também, mas ó, você vê muito interessante essa epiglote caindo, tampando o ádito laríngeo. Tá? E o tratamento? Como que é o tratamento da laringomalácia? Na maioria das vezes é expectante. Mas expectante não quer dizer que a gente não vai fazer nada, né? Uma das coisas mais importantes para o paciente, principalmente para os familiares, né, para os cuidadores, são as orientações. Primeiro, explicar o que é a laringomalácia, né? Muitas vezes os pais chegam angustiados, aí, querendo respostas, saber se isso vai passar logo, quanto tempo que isso vai durar, e aí os pais ficam ouvindo o vizinho, ficam ouvindo tia velha, né, falando, esse barulho não é normal, você já levou no médico, então eles realmente ficam muito angustiados com isso. Então, as famílias, mostrar que ela é laringomalácia, mostrar que na maioria dos casos é uma doença autolimitada, né? Então ela vai ter o seu curso natural, mas que na maioria dos casos resolve sozinha. Quando necessário, entrar com tratamento clínico para a doença do refluxo gastroesofágico e quando necessário, a gente vai indicar o tratamento cirúrgico. Quando que a gente vai indicar o tratamento cirúrgico, né? Nos casos de laringomalácia grave. Então, lembrando que a gente faz 2 classificações da laringomalácia. A gente faz a classificação
pelo quadro clínico e a classificação anatômica. Classificação pelo quadro clínico vai guiar a nossa conduta, o nosso tratamento, né? Se a gente vai só orientar o familiar, se a gente vai entrar com medicação, se a gente vai operar. E a classificação anatômica vai falar o que a gente vai fazer se por um acaso a gente decidir pelo tratamento cirúrgico, tá? Então, só para lembrar, então, stridor grave com dessaturação, dificuldade para alimentação, consequentemente déficit no desenvolvimento ponderostatural, apneia do sono grave, isso é um pouco debatível aí. Dispneia grave com retração torácica, hipóxia, hipercapnia, cianose, tudo isso daí vai indicar o nosso procedimento cirúrgico, tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns materiais, como que eu acabo adotando aí na prática do dia a dia, como a gente faz esse tipo de cirurgia. Então, só para lembrar que a gente tem tanto os laringoscópios, entre aspas, do anestesista, né? A gente vai ter, então, o handle, né, do laringoscópio e as suas lâminas, seja a curva de McIntosh ou a reta de Miller. Ou a gente tem os nossos laringoscópios, né, o laringoscópio do otorrino, que é o laringoscópio de suspensão. Por que de suspensão? Porque antigamente utilizava-se esse ganchinho aqui para uma barra e aí você suspendia o laringoscópio, né? Hoje em dia a gente tem aqueles fixadores de tórax, ou você pode colocar quando a criança é muito pequena numa mesa de maia, algum apoio para não comprometer a expansibilidade torácica, tá? Então esses são os laringoscópios cirúrgicos, né? A gente tem o laringoscópio de Lindon, Benjamin Lindon. Eu gosto muito desses de Parsons, eu tenho um set deles, que eles são abertos na lateral e ajuda bastante para quando a gente vai usar o nosso material cirúrgico. Também tem esses da marca da Richard Wolf também, lembra que eu não estou recebendo jabá por nada, mas só para colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Aqui também o do Bouchayer, os laringoscópios. E aqui eu só mostrar um exemplo que and também dá para tissue fazer, particles, mas as não well é as necessário, aspiration. que são esses de jet ventilation, que aí através desse sistema, um sistema alemão, né, da Karl Heiner, você consegue fazer cirurgias de laringe sem precisar entubar o paciente. Claro que para crianças muito pequenas, que têm uma capacidade pulmonar muito mais reservadas, é mais difícil usar esse tipo de aparelho. Aqui no Brasil, eu quase não vi isso, tá? Mas é só para ilustrar. Então, é um device muito interessante, tá? Então, você vê aqui que ele faz a troca gasosa, tá? E você não precisa do tubo na frente. Então, lembrando que Opa! Apareceu uma tela aqui. Pronto, tirei. A laringoscopia antigamente era assim, né, com uma luzinha anterior, e hoje está evoluindo para isso, né? Esse é um laringoscópio também da Storz, que ele tem uma adaptação para essa ótica curva, mas ela é uma ótica de 0 grau, mas ela é curva, porque aí a câmera, o sistema de vídeo não fica na sua frente. É bem interessante também esse set. E aí o que a gente acaba usando? Ou o microscópio, ou as óticas cirúrgicas. E aí as óticas cirúrgicas do pessoal do nariz, né? Então nada mais é que aquela ótica de 18 centímetros, de 4 milímetros de diâmetro, que a gente acaba usando. Nos pacientes um pouquinho maiores, a gente pode usar aquela mais longa, que o pessoal acaba usando na urologia também. E aí eu gosto de fazer sempre isso. Eu sempre uso o laringoscópio do anestesista para fazer uma primeira avaliação, porque eu acho que ele te dá mais mobilidade do que o laringoscópio cirúrgico, tá? Então, mais ou menos nesse formato aqui que a gente faz. Fiz aqui um exemplo lá do Philippe Mounier, lá em Lausanne. O laringoscópio cirúrgico. Isso aqui é o que a gente acaba fazendo na escola. Agora nossos hacks são um pouco mais novos, a gente já tem umas telas melhores que essas daqui, mas basicamente é a mesma coisa que a gente faz. Aqui, ó, o hack mais novo, né? Então a gente faz a laringossuspensão. Primeiro a gente usa o laringoscópio do anestesista e depois a gente usa o laringoscópio cirúrgico para fazer a parte da cirurgia. E aí os materiais que a gente acaba usando podem ser materiais frios ou um material
com o uso de laser ou algum material térmico. Eu, preferencialmente, prefiro o material frio. Tenho mais experiência com eles e me dou melhor. Tá? Isso vai dar preferência de cada cirurgião. E aí, como que a gente vai direcionar esse tratamento cirúrgico? Então, lembrando que, a depender do tipo de alteração anatômica, a gente vai fazer um determinado tipo de intervenção cirúrgica. Então, quando você tem aquela redundância de tecidos em região de aritenoide, você pode ressecar essa mucosa que está em excesso. Muitas vezes você pode ressecar junto às cartilagens acessórias, tá? Cuniculada e cuneiforme, não tem problema, tá? O único problema, a única coisa que a gente precisa tomar mais cuidado é nessa região glótica posterior, para evitar criar área cruenta, principalmente nessa parte posterior, para você evitar aquela sinéquia glótica posterior. Se você tiver o encurtamento das pregas epiglóticas, aí é mais fácil ainda o procedimento, porque aí você vai fazer a secção dessas pregas epiglóticas para soltar, né, aquela laringe que tá mais presa. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, isso daqui é aquela avaliação inicial. Então, ó, tá vendo que a gente está com o laringoscópio do anestesista ali na região da valécula, paciente ventilando espontaneamente, né? E aí, ó, você vê aquele tecido sobrando durante a inspiração, ele vai entrando ali no hágito laríngeo. Essa imagem é muito legal. Então, eu gosto muito de usar esse set aí do laringoscópio do anestesista, que ele te dá uma mobilidade maior antes de você suspender e prender o laringoscópio de suspensão. Então, vou colocar aqui um caso que a gente fez lá na escola, paciente de 3 meses com laringomalácia. Esse foi a nasofibra que a gente fez no ambulatório. O paciente estava estável para fazer esse exame, mas já estava com uma sonda nasointeral, não estava conseguindo ter um ganho pondero-estatural satisfatório. Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês verem a presença da sonda nasointeral. Claro que o exame no ambulatório às vezes não fica tão bom, né, porque o paciente não colabora muito, mas a gente conseguiu ver que tem um excesso ali de tecido na região da aritenoide. E você vê também aqui na imagem intraoperatória, você vê que a prega epiglótica também ela é curta, né? Então a gente vai fazer a ressecção dos tecidos na região da aritenoide, tá? A gente vai ressecar ele, vai circundar e tirar aquele excesso de tecido e vai fazer a secção da prega epiglótica. Tá? Então, a gente já fez lá do lado direito, está fazendo a secção do lado esquerdo. E o resultado pós-operatório é mais ou menos esse. A gente costuma deixar o nosso paciente entubado, a gente sabe que existem serviços que já preconizam extubação no centro cirúrgico e manter o paciente em observação numa semi-intensiva, mas como a gente não dispõe da semi-intensiva, a gente prefere deixar o seu paciente no pós-operatório, 10º dia, você já vê que tem um pouco de edema pós-operatório, mas já vê que ele não usava mais a sonda nasointeral e conseguiu se desenvolver bem. Esse tem mais um outro caso que a gente fez na escola, também bem interessante. Ó, esse dá para ver melhor a gente seccionando prega epiglótica. Seccionando ali no lado esquerdo a prega epiglótica. E depois a gente vai retirar aquele tecido redundante na região de aritenoides. Porque a criança também estava com uma sonda nasointeral, né? Então a gente indica mesmo nos casos mais graves, a gente não indica em qualquer caso de laringomalácia. Também retirando aquele tecido redundante e fazendo a mesma coisa do lado direito. Então, seccionando a prega epiglótica e retirando aquele tecido redundante na região da aritenoide. Também o resultado final fica assim. E aí a gente mantém a criança 48 horas entubada. Na hora que vai estubar, não tem necessidade de fazer naso durante a estubação, nada disso. Tá? Esse daqui é um vídeo que o colega lá da Alemanha mandou para mim, que
a realização da secção da prega epiglote com laser de CO2. Então, independentemente do instrumento que você usa, você tem que ter a noção do que você vai fazer. Então, só mostrando a diferença, né, que quando você vai usar o laser de CO2, é muito importante também você deixar gases umedecidas embaixo, né, para evitar qualquer tipo de queimadura. Então, você vê, tira ali aquela gás umedecida, né, com soro fisiológico, deixa ali embaixo da outra prega epiglótica, né, do lado direito, e aí vai fazer a secção. A vantagem é que tem um menor sangramento, mas o dano tecidual do laser é maior. Então, você tem um tecido de granulação mais importante quando você usa instrumentos quentes, né? E aí o resultado final. Para aquelas alterações onde a gente tem a laringomalácia do tipo 3, quando tem a queda da epiglote, aí a cirurgia é um pouquinho diferente. Então, como que a gente preconiza? Então, você lembra daquele caso que a epiglote ficava caindo? Esse é um vídeo também de cortesia lá do Dr. Vikash Monge, lá da Weill Cornell de Nova York. Então, o que ele faz? Ele vai fazer ele deixa cruenta essa área aqui na região. Então, aqui a epiglote está aqui, tá? Então, é a face lingual da epiglote, base da língua, e deixa essa região cruenta, e depois vai fazer uma sutura da base da língua com a epiglote para você fixar aquela epiglote e ela não ficar caindo, tá? É uma cirurgia um pouco mais complexa, que aí você vai segurar a epiglote para que ela não fique tendo aquela queda, tá? E os cuidados pós-operatórios. Então, a laringomalácia e outras comorbidades, alguns já preconizam extubação em centro cirúrgico e observação do paciente extubado. Na maioria das vezes, como a gente indica só os casos graves mesmo, então todos os nossos casos a gente manda entubado, 48 horas na UTI para depois extubar, né? Corticoides intraoperatórios, e a gente costuma manter por 5 a 7 dias, medicação anti-refluxo e antibiótico terapia é um pouco controverso também na literatura, a gente costuma fazer só no intraoperatório, tá? E a medicação anti-refluxo, tanto nos casos pós-operatórios como nos casos de laringomalácia moderada. O que a gente tem de medicação anti-refluxo? A gente tinha a ranitidina, xarope, suspensão, o Label, mas foi retirada de circulação no começo do ano, então agora a gente está tendo dificuldade para conseguir essa medicação. Acaba sobrando para a gente o Losec MUPS, que é o omeprazol. E aí também no Brasil a gente não tem apresentação em suspensão, como tem lá fora o lansoprazol. Eles têm o lansoprazol em suspensão. Aqui no Brasil a gente não tem, então a gente acaba tendo que dar o nosso jeitinho brasileiro. O que a gente faz? A gente pega o comprimido e aí explica para a mãe que tem que deixar esse comprimido dissolver na água. Lembrar que não pode macerar, porque aí você estraga os grânulos do comprimido e perdem a ação. Então você deixa o comprimido dissolver na água e aí demora, é meio chato para fazer isso. E aí você pode dar 10 miligramas por dia quando a criança é pequena, quando é menor você pode até fazer um pouco menos dessa dose. Tá? Então, resumindo, a laringomalácia é a alteração congênita da laringe mais comum, que é a presença anormal desses tecidos laríngeos que são, entre aspas, mais flácidos, mais moles. É a causa mais comum de estridor nas alterações congênitas. Claro que a gente tem que lembrar das causas infecciosas, mas isso vai depender muito do quadro clínico. A gente vai separar pela gravidade para saber quando que a gente vai intervir, quando que a gente vai entrar com medicação, quando que a gente só vai orientar. A classificação anatômica serve para a gente saber como que a gente vai intervir. Também lembrar dos nossos cuidados pós-operatórios. Então, se não tem muita confiança na equipe da UTI, no hospital onde você trabalha, melhor deixar o paciente entubado 48 horas, estuba, já melhorou aquele edema pós-operatório, o acúmulo de secreção e você vai ter uma criança muito mais estável nesse pós-operatório. Deixa eu ver aqui.
E é isso. Gostaria de agradecer a presença virtual de todos, a atenção de todos, tá bom? E aí eu fico aberto aí para perguntas, o que eu souber responder, né? Vamos fazer uma conversa aí, tá bom? Muito obrigado. Tem o meu e-mail de contato ou rede social para quem quiser conversar, quem quiser saber um pouquinho mais de otorrinopediatria, fellow, estamos abertos também para o ano que vem, tá bom? Muito obrigado e muito obrigado de novo pelo convite, Sandro, Diego. Nós que agradecemos, doutor Vitor. Parabéns pela aula, muito boa. Recapitulando aí um tema muito importante que é o estridor na infância. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Vou te fazer vamos ver. Você vai no bate-bola aí. Quem tiver mais perguntas pode também mandar pelo chat ou então abrir o microfone mesmo, tá? A Aline, que é residente do nosso serviço, R3, ela perguntou mais cedo aqui para mim, para te perguntar, se tem algum fator de risco para hemangioma subglótico que seja conhecido. Tem alguns fatores de risco, sim. Principalmente prematuridade, quando precisa fazer alguma biópsia de vilho coriônico também, e história familiar positiva. São os principais fatores de risco. Certo. Outra pergunta que ela acabou também fazendo, é uma dúvida que eu também tenho, se com relação ao tratamento anti-refluxo para os pacientes com laringomalácia, né? Eu tinha lido até um trabalho, eu acho que americano, um tempo atrás, que eles recomendavam tratamento para 100% dos pacientes, mesmo sem sintomas. Você adota esse tipo de conduta? Como é que você maneja esses pacientes? Então, Diego, eu acho que quando tem um paciente só com estridor, se ele não tem sintoma de regurgitação, de engasgo, tosse durante a amamentação, eu conheço esse trabalho, mas realmente na prática eu não entro com a medicação anti-refluxo. Até porque, principalmente agora que a gente não está com a ranitidina, é mais difícil essa administração do omeprazol. Então, a gente sabe que para ter o sucesso do tratamento, a gente também precisa da adesão à terapia medicamentosa. E quanto mais complicado para fazer esse tratamento, também é mais difícil um resultado melhor. Mas, principalmente nesses casos de laringomalácia leve, eu não costumo indicar medicação, não. Na prática, não. Certo. Vou te fazer uma outra pergunta. Tem muitos profissionais que acabam tendo muito receio de avaliação da laringe, né, em pacientes com laringomalácia em âmbito de consultório, né? Fazer a nasofibra, às vezes desencadear alguma reação do paciente ou instabilizar. Como é que é a sua prática do dia a dia, assim, falando de consultório? Você avalia, você prefere fazer em ambiente hospitalar, com maior suporte? Como é que você conduz assim? Bom, vou dar aquela resposta em cima do muro. Depende, né? Depende de cada paciente. Mas é verdade, assim, depende por quê. A gente sabe que tem os pacientes que estão mais estáveis mesmo, peraí que acho que o meu fone de ouvido acabou a bateria. Só deixa eu tirar ele aqui. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Está um pouquinho baixo, mas estamos ouvindo. Show. Então, a gente sabe que tem pacientes que estão estáveis, né? E só apresenta aquele estridor. Claro que sempre que você fizer uma nasofibroscopia tem risco, até mesmo em adulto, né? Mas aí a gente tem que balancear esse risco-benefício. Quando a criança tem mais sintomas além do estridor, aí eu acho que vale a pena a gente pesar isso. Por exemplo, se você observa que a criança tem um esforço respiratório muito importante, né? Ela não está de desconforto respiratório, fazendo muito uso da musculatura acessória. Então, o risco para você fazer esse exame em ambiente de consultório é maior. E aí eu não faria mesmo. Mas quando é só um estridor, né, quando só tem o sintoma do estridor, você fez o exame físico, viu que a criança não está cianótica, não está com o lábio roxinho, eu acho que dá para a gente fazer sim
no consultório. Mas para outros casos eu pesaria para levar para o centro cirúrgico para fazer. Um dos casos que eu tive foi esse do hemangioma subglótico. Eu avaliei ele no consultório, mas não me senti seguro de fazer esse anasofibro no consultório. Tanto é que eu nem sabia que era um hemangioma subglótico. Desconfiei que era uma estenose subglótica congênita, alguma coisa assim. Mas aí eu não fiz o exame no consultório. Então depende do seu paciente. Certo. Shane, e qual... Só um minutinho, Diego. E qual o diâmetro da fibronasa que você usa, Shane? É uma de 2,7, mas com muito carinho e jeito, dá para passar uma de 3,4. Claro que eu uso assim, muito pouco de estilo e só. Não uso estilo spray, eu só uso um pouquinho de estilo gel, só para dar aquela modificada, ou às vezes mesmo só soro mesmo. Não coloco estilo spray, que a estilo spray é 10%, né? A estilo gel, se você misturar um pouquinho com soro, só para dar aquela lubrificada na fibra, para passar. Mas não uso muito... Também não uso descongestionante nasal, nada disso. Certo. Minha última pergunta aí do meu monopólio de perguntas é traqueostomia pré-operatória, né? Quando é que você acha necessário? Você já teve casos que você indicou? Como é que você tem isso na prática? A gente sabe que a traqueostomia, para os casos de laringomalácia, tem que deixar reservado como último recurso. Realmente é um recurso que ele vai tratar 100% a laringomalácia. Mas se a gente puder fazer um tratamento cirúrgico endolaríngeo antes, é melhor. Quando que falha a laringomalácia? E aí eu acabei não colocando na aula, né? Então, pacientes com outras comorbidades associadas, então pacientes neuropatas, cardiopatas, pneumopatas, a gente observa que tem um sucesso cirúrgico inferior aos pacientes com outros tipos de comorbidades. E principalmente os pacientes neuropatas, com paralisia cerebral, e aí paralisias cerebrais com acometimento motor mais importante. Então, a gente observa que esses pacientes falham mais no tratamento cirúrgico endolaríngeo, e aí a gente acaba tendo que ir para a traqueostomia. Eu vi até que tinha alguma pergunta falando de alguma região, deixa eu ver aqui, ó, a laringomalácia grave no interior sem estrutura, e que o Estado não faz essas cirurgias. Faz a traqueostomia ou espera? Então, aí realmente a gente tem que ver pela gravidade da criança. Então, se ela não estiver ganhando peso, né, tá com dificuldade de ganho ponderostatural, já está com sonda nasointeral e mesmo assim já está tratando o refluxo, senão a gente não observa a melhora, se a gente não tem como fazer esse tratamento cirúrgico endolaríngeo, acaba que a traqueostomia é um tratamento. Mas a gente preconiza que a traqueostomia fique só como um último recurso. Bom, as perguntas do chat agora, o Alessandro Tunes, que é preceptor aqui do nosso serviço, pergunta qual a principal complicação da abordagem cirúrgica nesses casos de laringomalácia. As principais complicações é aquela estenose glótica posterior. Se você mexer muito no tecido redundante até a região posterior, você pode criar uma área cruenta dos dois lados e aí fazer essa estenose glótica posterior. Sangramento é muito pouco, é muito pequeno, não tem grandes problemas de sangramento. E a principal complicação é a estenose glótica posterior e a falha do tratamento da supraglotoplastia. Maravilha. A Aline, que também é a residente aqui do nosso serviço, R3, perguntou, no caso de tratamento cirúrgico, é mandatório a solicitação de um exame complementar de imagem, tomografia, por exemplo, ou indicação clínica mesmo? A indicação do nosso tratamento cirúrgico ela é pelo quadro clínico. Então, a gente não precisa fazer nenhum exame complementar. Mas o que é interessante é que, a partir do momento que a gente tem a indicação cirúrgica, é que durante o a gente avalia toda a... Então, como que é isso? A gente pega o laringoscópio, né? Se possível, se o paciente tolerar ficar em ventilação espontânea, você passar a ótica e avaliar toda a árvore traqueobrônquica. Então, você chega até a carina com o seu endoscópio, né? Porque a gente sabe que
muitas dessas alterações congênitas da laringe, elas nunca aparecem sozinhas, separadas. Então, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de lesões sincrônicas da via aérea. Então, é importante a gente avaliar. E a melhor forma de avaliar é com a laringotraqueoscopia, ou que quer se preconizar é exame da via aérea. Então, avaliar toda a via aérea quando já está no centro cirúrgico. Mas a gente não precisa pedir nada, nenhum outro exame de imagem, a não ser que você desconfie de algum outro problema associado ou alguma malformação cardíaca, alteração de grandes vasos. Aí sim vale a pena pedir uma tomografia ou uma angiotomografia para verificar isso. Se não, no quadro isolado de laringomalácia, é só essa avaliação durante o procedimento cirúrgico já é o suficiente. Certo. Michele, que é residente aqui também, R3, pergunta se depois da traqueostomia o paciente deve ser encaminhado imediatamente para a cirurgia endolaríngea ou aguarda mais tempo? Então, aí é meio debatível também. A partir do momento que você fez a traqueostomia, você, entre aspas, resolveu aquele problema, mas a gente sabe que quanto menos tempo a gente manter a criança com traqueostomia, melhor. Principalmente se a gente tiver causas que são fácil, não fácil, mas causas que a gente consegue resolver com mais eficiência, né? Por exemplo, do que uma estenose subglótica importante, que aí a gente precisa fazer uma reconstrução, alguma coisa assim. Nesses casos de laringomalácia, a gente sabe que uma supraglotoplastia pode ser muito eficiente e até mais de 90% de sucesso da cirurgia. Então, eu acho que se a gente tem essa possibilidade de reverter a traqueostomia, o quanto antes é melhor. Certo. A Nayara Soares, que é otorrinopediatra aqui também de Salvador, obrigado pela presença, doutora Nayara. Primeiro te parabeniza pela aula e pergunta, na realidade de SUS, qual alternativa ao LOSEC que vocês vêm usando? Difícil. Quadros moderados solicitam avaliação com fono? Faz adequação de consistências e medidas posturais para refluxo? Então, passa orientações para refluxo. Eu já vi muita coisa, principalmente de não desmerecendo, pelo amor de Deus, os nossos colegas fonoaudiólogos, mas eu já vi muita coisa que falam que melhora a laringomalácia, que realmente às vezes a gente não sabe se é a evolução natural da doença, que a criança vai melhorando com o tempo, ou se foi o tratamento fonoaudiológico. Mas eu já vi muita coisa meio não ortodoxa para tratar a laringomalácia, com aplicação de laser, algumas coisas um pouco diferentes. Então, eu acho que as orientações para refluxo, até elevar a cabeceira de berço, tem alguns colchões anti-refluxo, mas os pais reclamam muito que a criança escorrega pelo colchão, às vezes eles não conseguem deixar ela um pouco com a cabeceira elevada. E para a alternativa ao Label, a ranitidina, é o omeprazol do posto mesmo. E aí a gente tem que misturar na água, não é tão efetivo, mas acaba sendo a nossa única opção, que a gente não tem omeprazol, nenhum outro em suspensão. Domperidona vocês costumam usar? Também. A gente usa a domperidona associado nos casos com um refluxo gastroesofágico mais importante. Claro que a gente faz isso em acompanhamento junto com o pediatra, mas às vezes a gente lança a mão também. O Rogério pergunta se alguém tem experiência com esomeprazol no tratamento conjunto do refluxo em recém-nascido. Então, não tenho, porque aí cai na questão do disponibilidade, né? Do preço, ainda mais caro. E acho que a Michele perguntou especificamente da domperidona, mas vou perguntar assim em geral. Tratamento anti-refluxo, quanto tempo você deixa? Você reavalia com quanto tempo? Como é que você conduz assim? Claro que em conjunto com o pediatra, né? Mas quanto tempo você costuma deixar de tratamento medicamentoso? Foi essa pergunta. Não sei se foi minha internet, mas cortou um pedaço da sua pergunta. Eu fiquei meio...
Quanto tempo de tratamento medicamentoso anti-refluxo você costuma deixar assim inicialmente, né? Claro que a avaliação é em conjunto com o pediatra, mas assim, você tem um tempo mínimo que você gosta de deixar ou algo nesse sentido? Em média 30 dias, mas de novo depende do paciente, depende com que idade ele chega para você, para a sua avaliação. Então, quando ele chegar mais novinho, 1 mês, 2 meses, deixa 1 mês, mas em acompanhamento de conjunto com o pediatra, e aí eu já deixo meio que os pais alertados que pode até piorar o sintoma do estridor. Não necessariamente isso quer dizer que vai precisar operar. A gente tem que sempre lembrar dos outros sintomas associados. Mas, em média, 30 dias. Quando tem alguns casos, uma laringomalácia mais importante, já com quadro moderado, com engasgos e não está usando nenhuma medicação, eu deixo um retorno mais breve, em 15 dias, para reavaliar. Mas, em média, 30 dias. Certo. E o Haroldo aqui comenta, que é médico preceptor aqui no nosso serviço também, que uma alternativa à falta do label é mandar fazer em farmácia de manipulação. Uma boa alternativa. As perguntas do chat se esgotaram. Alguém mais teria alguma pergunta para a gente fazer para o nosso palestrante? Eu tenho. Posso fazer? À vontade, doutora Nayara. Tudo bom? Tudo bem. Gente, deixa eu te perguntar, aqueles RNs que são assim, já nascem fazendo um estridor, todo mundo acha que é malácia, você vai lá, faz a naso, aquela naso difícil de fazer, você vê tudo bloqueado, você se contenta só com a naso ou você leva para o centro cirúrgico para ter certeza que é só a malácia? Então, se tiver só com aí depende, né? Se tiver só com estridor e é um caso que dá para acompanhar mais tranquilo, eu esperaria para refazer essa naso. Mas se tiver com sintomas mais importantes, dessaturação, desconforto respiratório, eu levaria para o centro cirúrgico para fazer uma avaliação da via aérea. Perfeito. Eu já tive um caso que eu achei que ela era só uma malácia, não me contentei e era uma paralisia de prega vocal bilateral. Sim. Além da malácia que cobria tudo, eu não via nada. Exatamente. Às vezes você tem todo aquele tecido redundante em cima e aí você fala, mas o sintoma não está batendo muito com só o que eu estou vendo aqui. Realmente vale a pena levar para o centro cirúrgico e fazer um exame da via aérea. Outra coisa, sem querer explorar, mas você faz a epigloto por acesso externo também? A epiglotopexia? Aquela por aqui, por fora? Ou você só faz aquela com por dentro mesmo? Eu faço endolaringe, mas também faço epiglotectomia parcial. Já fiz também em alguns casos mais difíceis, porque a gente sabe que a técnica de fazer essa apexia também não é tão fácil assim. Então, às vezes, a gente faz uma epiglotectomia parcial e, por incrível que pareça, isso não compromete tanto a parte da deglutição, que a gente sabe que o principal mecanismo protetor é o fechamento glótico. Então, se você tirar um pedaço da epiglote, a criança consegue ir bem. Eu percebi eu percebi nos seus vídeos que você usa ótica, né? Aí foi só para mostrar, para ficar mais didático, ou você usa sempre ótica, ou prefere? Tem diferença fazer com ótica com microscópio? Eu gosto mais da ótica, apesar de que às vezes a gente fica sem uma mão. Aí a gente precisa da ajuda do fellow ou do residente. Eu gosto mais da ótica porque a gente consegue ver por diferentes ângulos. Mas quando a gente tem um microscópio bom, o microscópio também tem a mesma acurácia aí da ótica. E aí depende do gosto do freguês, do gosto do cirurgião. Eu acho que não muda muito a parte da instrumentação, mas muda mais a visualização. Certo. Tem uma última perguntinha aqui, da Michele. Quanto à laringomalácia leve,
o segmento, os retornos, qual o intervalo que você costuma adotar para reavaliação? Então, de novo, também depende de quando que chega esse paciente para a gente. Opa, eu quero dividir esse negócio aí que você está tomando. É água. Depende de quando chega o paciente para a gente. Quando ele vem com 1 mês, 2 meses, eu prefiro um retorno mais próximo, então até 30 dias. Quando ele já vem ali com 6 meses, um quadro de laringomalácia leve, eu até deixo um pouco mais espaçado ali, uns 45 dias, até 2 meses, a depender de como que está a criança. Maravilha. E nos quadros leves, sempre nos quadros leves. Certo. Bom, acho que a gente pode encerrar mesmo. Gostaria de agradecer novamente, Shen, pela sua participação. Foi excelente, assim, uma aula muito boa e a discussão foi ainda melhor, se é que é possível, né? Em nome do nosso serviço de otorrino aqui do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais em Irmã Dulce, a gente agradece. Em nome do NOOBA também, que dá o apoio científico aqui para as nossas sessões, com o apoio do nosso chefe do serviço, Dr. Eduardo Barbosa, né? Espero que a gente possa te convidar mais vezes aí, né? E num futuro próximo, talvez até pessoalmente, né? Se isso passar, né? Você fazer uma visitinha aqui para nós em Salvador. Tá bom? Sim. Obrigado, Diego. Agradeço para você, uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Obrigado pela atenção aí. Valeu, Shen. Muito obrigado. Foi excelente aula. Eu já sabia que ia ser assim. Um abraço, amigo. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.